Fala galera, espero que tenham gostado, né, da última aula. Eu sei que o assunto era um tanto quanto pesado, né, mas é essencial que a gente saiba manipular sistemas e matrizes de forma que um sistema possa ser representado por uma matriz e uma matriz possa representar um sistema. É essencial a gente saber essa ideia, tá? E a gente vai ver mais alguns detalhes mais para frente. Na aula de hoje eu quero fazer duas abordagens com vocês, ok? Primeiro falar sobre sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes? Para que dois sistemas sejam chamados de equivalentes, eles precisam ter as mesmas incógnitas e a mesma solução. Então, na verdade é só uma forma de classificar esses sistemas, né? Dados dois sistemas, se eu consigo resolver e em algum momento do enunciado ele cita, olha, equivalente a este sistema temos esse outro sistema, ele está dizendo, esses dois sistemas possuem a mesma solução. Nossa, professor, mas que noção, porque daí se eu resolver um, já resolvi o outro. O que pode acontecer? Eu vou dar um caso apenas para que você comece a pensar, né? A gente tem se preparado para um vestibular, para um concurso, né? Um Enem da vida, e isso mexe um pouco com a nossa cabeça. Um tipo de questão que pode vir a aparecer para você é que ele dê dois sistemas, bonitinho, né, com todos os coeficientes, as incógnitas para você calcular, os termos independentes, aonde você consiga, opa, beleza, achei o valor de x, achei o valor de y. E aí, num segundo sistema, ele diz, olha, esses dois sistemas são equivalentes. Só que nesse segundo sistema, você não conhece todos os coeficientes. E aí ele faz alguma pergunta, o coeficiente, né, na primeira equação, o coeficiente da letra x, quem é? Ele utilizou a ideia dos sistemas equivalentes para que você resolvesse a solução, encontrasse a solução do primeiro sistema e substituísse no segundo, de forma a encontrar algo que você não conhecia desse segundo, tá? Então pensa um pouco nisso aí. Ele não vai te falar sabendo que possuem a mesma solução, ele simplesmente vai falar sistemas equivalentes, tá bom? E aí o segundo assunto da aula de hoje é como resolver, né, sistemas. A gente tem duas técnicas principais, vamos dizer assim, de resolução de sistemas. A técnica da aula de hoje e a da próxima aula. Vão ser em dois vídeos separados. A da aula de hoje, ela recebe um nome básico dela, né? A resolução por escalonamento. Escalonamento. É quando eu tenho um sistema e eu quero resolver por escalonamento, eu vou gerando sistemas equivalentes. Professor, agora por isso que você falou sobre sistemas equivalentes na aula de hoje? Sim, porque a ideia do escalonamento nada mais é do que eu encontrar sistemas equivalentes que sejam mais simples ou mais fáceis de eu encontrar a resposta, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou falar de uma forma bem simples e vou mostrar um exemplo para vocês. O escalonamento, ele se baseia no fato de você conseguir sumir com algumas incógnitas em algumas equações. Lembra quando a gente resolveu, em umas aulas anteriores aí, um sistema 2x2, eu falei, olha, você pode fazer por adição, pode fazer por substituição, comparação. Ele é muito útil para 2x2. Quando você vem para um sistema 3x3, ele não é tão simples assim. Porém, aquilo que a gente fez no 2x2, ele pode também e será feito também no escalonamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai começar a procurar qual é a incógnita que eu quero fazer sumir e eu vou pensar nos coeficientes dele, tá? Para isso, galera, eu vou colocar aqui então um exemplo onde eu vou fazer bem passo a passo, junto com vocês, o escalonamento de um sistema. Deixa eu pensar no sistema, ele vai aparecer aqui para a gente poder pensar, tá bom? Tá aí então, um sisteminha pra gente. Um sistema de equações lineares, são 3 equações, 3 incógnitas, ok? Aonde a gente vai tentar manipular de forma que a gente encontre um sistema equivalente, ou seja, tem a mesma solução, né? Válida para as 3 equações, de uma forma mais simples de visualizar, tá?
Vamos lá, minha primeira sugestão, galera. Escolhe dessas equações qual é a mais simples, a que tem os menores valores ou talvez não tenha sinal negativo, nada que te atrapalhe, tá? A hora que você faz essa pesquisa, né, procura aqui, você vai achar que essa última aqui, ela tá bem bonitinha, né? Olha, os coeficientes são todos os uns, termo de dependência de boa, é positivo, não tem nada negativo. Então eu vou começar o seguinte, eu vou reescrever x mais y mais z igual a 6. Eu repeti ela aqui em cima. Eu vou deixar ela aqui, tá? Até porque se eu mudar as equações de lugar, não vai mudar a solução, tá bom? Segundo passo. Agora você vai escolher duas dessas equações de forma que você vá escolher, né, de acordo com o x. Como assim, professor, com o x? Você vai associar duas equações para poder eliminar a letra x. Sugestão, né? Lógico, professor, eu queria escolher essa com 3 e essa com 2, não tem problema nenhum. Mas se eu escolho uma que tem o coeficiente 1, é melhor para mim, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, coeficiente 1. Eu vou fazer uma associação dessa última linha com a terceira linha, com a primeira linha, desculpa, a terceira linha com a primeira linha. Eu vou fazer aqui do ladinho, e aí eu vou mostrar o resultado dessa associação que a gente vai fazer, vai aparecer aqui, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse coeficiente, lembra o que a gente fez lá no sistema 2×2? Vou pegar esse coeficiente e vou multiplicar a linha que eu escolhi, né? Então eu escolhi S1, multiplicar a primeira linha por 1. 1 vezes 3x dá 3x. 1 vezes 2y dá 2y. 1 vezes menos 3z dá menos 3z. 1 vezes 5 dá 5. Agora eu vou pegar essa linha de baixo e eu vou multiplicar pelo valor que eu tenho aqui. Então, vou pegar o coeficiente do x aqui, o 3, e vou multiplicar toda a linha de baixo por 3. 3 vezes x vai dar 3x. 3 vezes y vai dar 3y. 3 vezes z vai dar 3z. 3 vezes 6 vai dar 18. E talvez a sua mãozinha coce para cortar o menos 3z com mais 3z. Não faça isso, porque senão vai ficar uma coisa feia. Não é que não possa, tá? Mas a gente escolheu o x por um objetivo. A gente vai fazer desaparecer o x. Como que a gente vai poder fazer isso? Sugestão. Escolhe uma das linhas e multiplica por menos 1. Porque isso aqui agora é um sistema com 3 incógnitas. Então eu vou mudar o sinal do de cima. Ah, professor, eu queria mudar o de baixo. Não tem problema, pode mudar. Mas eu vou mudar aqui o de cima, tá? Menos 3x com mais 3x, corta. Menos 2y com mais 3y, y. 3z com mais 3z, 6z. Menos 5 mais 18 vai dar 13. Ou seja, aquilo que a gente fez, né, de associar essas duas linhas, no final das contas eu posso escrever aqui y mais 6z vai ser igual a 13, ok? Agora a gente vai fazer uma nova associação, né? Se eu quiser associar a primeira com a segunda, eu posso, não tem problema nenhum. Porém, eu estou dizendo para vocês que fica mais simples quando eu escolho uma que tem o coeficiente 1. Então eu vou fazer agora a segunda com a terceira. Eu vou multiplicar toda a segunda por 1, então a gente vai ter lá 2x menos y mais 3z é igual a 11. E toda a de baixo eu vou multiplicar por 2, porque é o coeficiente aqui. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes y dá 2y, 2 vezes z dá 2z, 2 vezes 6 dá 12. Olha só, o 2x e o 2x ainda os dois estão positivos, escolhe uma para trocar o sinal. Novamente eu vou trocar do de cima, tá? Porque isso aqui é um sistema, tanto faz, se eu trocar o de cima e de baixo vai dar certo. Menos 2x com mais 2x corta, y mais 2y vai dar 3y, menos 3z com mais 2z vai dar menos z, igual menos 11 com mais 12, 1. E esse valor, ou essa equação que a gente conseguiu gerar aqui, a gente vai reescrever aqui, ó. 3y menos z é igual a 1. O que você fez? Você
desse sistema inicial, a gente encontrou um novo sistema. Como a gente só fez associação entre as linhas, entre as equações, esses dois sistemas com certeza são sistemas equivalentes. São sistemas equivalentes. E aí agora que você já usou isso, olha, beleza, já não preciso mais pensar nisso aqui. O que acontece? Você ainda tem, você tem lá uma equação com 3 incógnitas e 2 equações com 2 incógnitas. Eu vou fazer o mesmo processo nessas 2 equações novas que a gente tem, né? Então, a hora que eu olho, aqui eu tenho o coeficiente 1, então eu vou pegar esse 1, vou multiplicar toda a linha de baixo por 1, a linha de cima eu vou multiplicar por, quem que é o coeficiente da de baixo? O 3. Então vai ficar como? 3 vezes y, 3y. 3 vezes 6z, 18z. 3 vezes 13, 39. Agora multiplica de baixo por 1. 1 vezes 3y, 3y. 1 vezes menos z, menos z. 1 vezes 1, 1. O que você vai ter que fazer? Presta atenção aqui. Eu preciso, 3y e 3y positivo. Troca o sinal de um deles. Vou trocar da de baixo agora. Menos, mais, menos. 3y menos 3y eu corto. 18z mais z, 19z. 39 menos 1 vai dar 38. E agora que você fez essa estrutura, você pode gerar um sistema, um novo sistema equivalente da seguinte forma. X mais y mais z igual a 6. Escolhe uma dessas duas para ser representada aqui. Eu vou escolher essa aqui só para não ter que ficar mexendo mais, tá? Y mais 6z igual a 13. E aqui embaixo eu vou pôr que 19z é igual a 38. O que aconteceu aqui? Desse sistema encontramos este sistema equivalente. Deste sistema encontramos este também equivalente. Acontece que nessa última equação eu só tenho z, é uma equação do primeiro grau, posso calcular. O 19 está multiplicando, passa dividindo. 38 dividido por 19 vai dar 2. Opa, z igual a 2. Se o z é igual a 2 nessa, também será nessa. Então 6 vezes 2 dá 12, passa para o outro lado negativo. 13 menos 12, 1. Opa, o y vale 1, o z vale 2. Substituo aqui. X mais 1 mais 2 é igual a 6. 1 mais 2 dá 3, passa para o outro lado subtraindo. 6 menos 3, 3. x3, y1, z2. Você tem a solução desse sistema, que será a solução também para esse sistema, que também será a solução para esse sistema. O escalonamento consiste em você fazer esse tipo de desenho. Você vai diminuindo, né, até chegar em uma única incógnita. Qual é o perigo que a gente tem? E isso aqui é para a gente poder finalizar. Eu falei para vocês lá atrás, há umas aulas atrás, sobre a classificação dos sistemas. Eu tenho 3 possíveis classificações. Como é que eu vou descobrir a classificação de um sistema 3x3, né? Resolvendo, ou pelo gráfico? Pelo gráfico é muito complicado, porque eu teria 3 dimensões, seria no espaço. Só que dentro da resolução, a gente consegue visualizar isso, tá? Se eu conseguir escalonar a ponto de chegar uma equação com 3, uma equação com 2 e uma equação com uma só, a gente classifica esse sistema como sistema possível determinado. Por quê? Porque a gente consegue montar a solução dele. Segundo tipo de classificação de sistema pelo escalonamento. 2 possibilidades. Eu estou resolvendo, estou escalonando e de repente deu para mim que 0 é igual a 0. Pode acontecer, tá? Se der 0 igual a 0, sistema possível indeterminado. Por quê? Porque provavelmente eu não vou conseguir isolar uma das incógnitas, tá? Uma outra possibilidade que a gente tem para sistema possível indeterminado é, eu estou escalonando e de repente a gente vê que, tipo, eu consigo o resultado do z, mas o x e o y eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho uma que tenha só x ou só y, tá? Então, vai aparecer o 0 igual a 0, a hora que eu substituir o z, vai aparecer 0 igual a 0 em uma delas, eis o problema, tá bom? Então, se eu estou resolvendo e cheguei em 0 igual a 0, ou eu não consigo deixar essa figura, né? Porque, deu 0 igual a 0 aqui, ou eu só tenho z e aqui x, y, z, não consegui tirar,
sistema possível determinado. Terceira classificação é quando, você já sabe disso, porque a gente falou do 2 por 2, quando dá 0 igual a 1, 0 igual a 2, 0 igual a 19, 0 igual a qualquer número diferente de 0. Se eu tenho 0 igual a um número diferente de 0, a gente diz que isso aqui é um sistema impossível, porque é impossível 0 ser igual a um número diferente de 0. Tá bom? No escalonamento, facilmente, você está resolvendo, faz toda essa técnica que eu passei para vocês. Chegou nessa estrutura? SPD. Chegou em 0 igual a 0? SPI. 0 igual a um número diferente de 0? SI. Classificou o seu sistema. Tá bom? Galera, na próxima aula a gente vê uma outra forma de resolver um sistema, tá? E aí a gente consegue finalizar essa ideia toda de sistemas de equações lineares. Um grande abraço e até a próxima aula.